Excelentíssimos vereadores que compõem o plenário desta Casa, verificando a existência de quórum legal, dou por aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal prevista para esta data, rogando ao Criador que ilumine e inspire nossos pensamentos e trabalhos. Saúdo os colegas vereadores, vereadoras e aos ilustres visitantes, bem como a todos que recebem a transmissão dos trabalhos via internet, aos ouvintes que recebem a transmissão desta sessão através da Rádio Pomerode e aos representantes da imprensa que prestigiam esta sessão. Na forma regimental, solicito ao segundo secretário, vereador Zauri, para que faça a leitura da ementa da ata da sessão anterior, tendo em vista que seu conteúdo já foi enviado aos ilustres vereadores por e-mail no prazo regimental. Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Pomerode. Na terceira sessão legislativa, em 12 de maio de 2015, com início às 19 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores do município de Pomerode. Tendo na presidência o vereador José Amarildo da Silva, vice-presidência, a vereadora Karen Radiz Reff, primeiro secretário, vereador Klaus Kran, segundo secretário, vereador Zauri Martins do Nascimento, com a presença da totalidade dos senhores vereadores, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Procedeu-se à leitura da ata anterior da reunião, a qual foi aprovada. Indago aos ilustres vereadores se alguém tem alguma observação aos termos da ata. Verificando que nenhum vereador tem alterações a propor, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Ata aprovada por unanimidade. Em continuidade aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Klaus Kran, que faça a leitura do material de expediente que se encontra na secretaria para esta sessão. Reunião ordinária do dia 19 de maio de 2015. Correspondências recebidas. De André Zivert, presidente da Fundação Cultural de Pomerode, apenas informa que solicitou ao Executivo Municipal subvenção social para a Fundação, no valor de 450 mil. Matéria do Legislativo. Emenda número 1 do Projeto de Lei Ordinária, número 2603/2015, de autoria da vereadora Letícia Tribes Falco. Adição para inclusão da rede feminina de combate ao câncer de Pomerode na saúde para todos com alteração parcial do anexo 2. Indicação 35/2015, da vereadora Karen Reff. Requerimento número 35/2015, dos vereadores Klaus Kran e Horst Lem. Objeto: perícia para atestar a viabilidade do Parque Municipal de Eventos para comportar eventos do porte da Festa Pomerana. Requerimento número 36/2015, dos vereadores Klaus Kran e Horst Lem, que assunto: retirada da ordem do dia o projeto do decreto legislativo número 120/2015, que julga as contas do município de Pomerode no exercício 2013. Justificação: em razão da atividade precípua do Poder Legislativo de fiscalizar a atuação do Poder Executivo e devido à necessidade de uma melhor apreciação das contas do prefeito no exercício financeiro de 2013. Solicitamos a retirada do Decreto Legislativo 120/2015 da ordem do dia 19/5/2015. Sobre estas justificativas, estamos apresentando esta proposição à apreciação do plenário desta Casa, conforme determina o artigo 116, segundo do Regimento Interno. Moção número 9/2015, da vereadora Karen Reff. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação o projeto de decreto número 120/2015, de autoria da mesa diretora. Julga as contas do município do exercício de 2013. O material lido fica entregue à Secretaria Legislativa para os devidos encaminhamentos. Em continuidade aos trabalhos, na forma regimental, dou início ao grande expediente e solicito ao primeiro secretário que informe a nominata dos vereadores que se inscreveram previamente para fazer uso da tribuna nesta noite. Vereadores inscritos: vereadora Karen, vereador Horst, vereador Fitzen, vereador Amarildo, vereador Klaus e vereador Marcos. Convido a vereadora Karen para o seu pronunciamento. Senhor presidente, vereadora Amarildo, senhora vereadora Letícia, colegas vereadores, em especial cumprimento também a visita que nos honra com a sua presença,
também à família do senhor Kurt Wegg, à imprensa falada e escrita, aos ouvintes da Rádio Pomerode e aos internautas que nos acompanham. Trago hoje à noite aqui a moção número 9/2015. Senhor Presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno desta Casa, a presente proposição de moção, com vistas a homenagear e dar conhecimento ao povo de Pomerode pelo enaltecimento da conduta de vida do senhor Kurt Arthur Wegg, que com deferência no exercício de seu trabalho como homem público, no exercício de suas funções, desempenhou-as com personalidade no seio de nossa população. Sempre investido pelo caráter de homem trabalhador e atuante que foi, servindo muitos anos a comunidade pomerodense pelos cargos e funções que ocupou, sendo pessoa digna e escorreita, e que infelizmente veio a falecer no último dia 29 de abril de 2015, com a idade de 91 anos. O senhor Kurt Arthur Wegg era viúvo da senhora Nelly Wegg e deixou 4 filhos: Margie, Marli, Roseli e Friedrich, 5 netos e 5 bisnetos. Faleceu no último dia 29 de abril no Hospital e Maternidade Rio do Texto. Foi velado na Capela Evangélica do Centro e sepultado no dia 30 de abril no Cemitério Luterano do Centro. Inicialmente, trabalhou na empresa Comércio e Queijaria do senhor Kurt Passolt. Em seguida, veio a gerenciar uma indústria de artefatos de barros. E logo após, possuiu um comércio de secos e molhados, onde atualmente funciona a panificadora Ripão. Como exímio agricultor, plantou por muitos anos arroz e fumo, sendo posteriormente nomeado em 1959 pelo Ministério do Trabalho como responsável pela expedição de carteiras profissionais de trabalho em nosso município. Posteriormente, em 1960 e 1970, atuou como delegado recenseador no município de Pomerode, o que seria atualmente as funções do IBGE. Importante ressaltar que Kurt Arthur Wegg foi o primeiro oficial de justiça concursado da comarca de Pomerode. Ou seja, por aproximadamente 30 anos, todas as funções que desempenhou foram dedicadas ao trabalho no Poder Judiciário na comarca de Pomerode, o qual foi criada em 1963, quando da emancipação política do município. Sendo que nunca saiu de Pomerode, tendo desenvolvido o exercício da profissão exclusivamente em sua cidade do coração, que era Pomerode. Posteriormente, veio a encerrar sua carreira aos 70 anos, e desde então voltou-se às atividades do lar, para conviver com harmonia e tranquilidade, companhia da família, curtindo os netos e bisnetos. Como era oficial de justiça, conhecia muito bem a história de Pomerode, chamado por várias vezes a relatar a história da colonização alemã na região. Possuía intensa vida social, sendo sua maior paixão os clubes de caça e tiro, como também o Lions Club, onde eram marcantes os vínculos de amizade. Gostava muito de jogar canastra. De outro modo, também temos que referendar sua atitude cultural, pois foi um dos idealizadores da Fundação Cultural de Pomerode e também da Sociedade Esportiva Floresta. Como admirador da cultura, era participante ativo do primeiro grupo de teatro adulto criado por pessoas de Pomerode.
em suas horas vagas, dedicava-se de modo voluntário no ajardinamento do Pommerheim, além de ter sido um exímio dançarino e criativo decorador de ambientes para casamentos, bailes e da festa pomerana. Estes conhecimentos foram adquiridos por experiência de anos de vivência que teve, principalmente nos tempos em que conviveu no Hotel Oasis, como também na participação em eventos nacionais e internacionais. Quando questionado desta motivação pela preservação cultural, ele dizia que era um homem feliz pela família que possuía e também um vitorioso, por ter construído uma pequena história desta linda cidade. Por tudo isso que representou, sendo referência moral, rendemos hoje nossas homenagens, sendo consignado pela presente moção por tudo aquilo que fez e representou. Esta é a história de Kurt Arthur Weig, o qual rendemos nossas homenagens a toda a família, diante da história de um homem que representava o espírito de Pomerode. Sala das Sessões, em 19 de maio de 2015, esta vereadora, Karin Radinsev, também em nome de todos os vereadores e em nome desta casa, e também já passo o agradecimento da família, que já me relatou antes, esse agradecimento por esta moção. É um homem magnífico, tive a oportunidade de também estar com ele por diversas vezes, uma pessoa de muito conhecimento e merece todo o nosso respeito, admiração e esta homenagem. Trago também aqui, senhor presidente, a indicação número 35/2015, que tem como objeto reparos urgentes na rua Hermann Weig. Conforme alegado por moradores do local, em toda a extensão da rua Hermann Weig, especialmente na área entre o zoológico de Pomerode e o semáforo da Marli Center, a via se encontra em situação precária, apresentando diversos pontos que necessitam reparos urgentes, tais como: 1. Paralelepípedos desnivelados para com o restante da via. 2. Existência de inúmeros buracos no decorrer da via. 3. Bocas de lobos entupidas. Além dos problemas acima mencionados, faço uma menção especial à Boca de Lobo, localizada em frente à Sociedade Ipiranga, próximo ao ponto de ônibus, ao abrigo de passageiros. Esta encontra-se completamente entupida, o que impede o escoamento da água no local e, consequentemente, gera inundamentos na via. Assim, no intuito de resguardar a segurança da população da comunidade em questão e proporcionar um serviço público adequado, solicito medidas urgentes de reparo na rua Hermann Weig, no sentido de solucionar todos os problemas acima mencionados. Sob estas justificativas, estou encaminhando, então, essas reivindicações ao nosso Executivo Municipal, esperando que possam ser executadas com a maior brevidade possível. Gostaria de agradecer ao Executivo uma indicação minha feita há poucas semanas atrás, com relação à rua Ricardo Zeppelin, de um terreno que estava com entulhos da obra feita na rua, o asfalto feito há alguns anos atrás, e o pedido foi atendido. Agradeço à Prefeitura Municipal por ter feito esse serviço. Quero ainda, senhor presidente, fazer o uso da palavra para parabenizar a equipe feminina de voleibol de Pomerode, que nesses 2 últimos finais de semana estiveram em competição e obtiveram excelentes resultados. Nos dias 9 e 10 de maio aconteceu a primeira Copa AEV de voleibol adulto, onde as meninas conquistaram a primeira colocação. E nesse último final de semana, nos dias 15, 16 e 17 de maio, participaram do Campeonato Estadual Infantil de Voleibol, onde conquistaram o segundo lugar, perdendo apenas para a forte equipe de Blumenau. Agradecemos o desempenho das atletas, que muito bem vem representando o nosso município, e um destaque especial aos técnicos Maneca e Rafael, que com muita dedicação, treino e determinação estão conseguindo resultados fantásticos para o nosso município.
Pena que poucas pessoas foram prestigiar um evento tão bonito e organizado. Precisamos sim divulgar mais esses eventos para que possamos prestigiar a nossa equipe, que tão bem está representando e trazendo resultados para a nossa cidade. Outro assunto, senhor presidente, é com relação à desmontagem da Osterbaum e enfeites da Osterfest. Como todos sabem, a árvore e os enfeites principais estavam expostos até o início do mês de maio. E assim como a montagem é muito trabalhosa, a desmontagem também exige um certo cuidado, pois muitos materiais desses podem ser perfeitamente aproveitados. Fui conferir o depósito no Centro Cultural e verifiquei as diversas caixas, tendo como seu conteúdo os milhares de ovos que serviam de enfeite e trouxeram um público recorde ao nosso município. Quero aqui parabenizar mais uma vez ao trabalho incansável da VIP e CETUB, principalmente nas pessoas do Euclides Correia, da VIP, e de Ronald Kreidel, do Turismo e Cultura, que são incansáveis guerreiros e não merecem ter ouvido alguns boatos maldosos com relação à desmontagem da Osterbaum, dizendo que haviam ovos de Páscoa jogados em boca de lobo e tudo jogado ao relento. Havia sim o buraco onde se encontrava a árvore e outros ovos ainda a serem guardados quando fiz a minha visita, pois na sexta-feira havia chovido muito e não permitiu finalizar os trabalhos. Essas pessoas que criticam, ao invés de estarem criticando em si, poderiam vir e ajudar a deixar tudo em ordem, fazer um trabalho voluntário. Seria melhor do que ficar falando besteiras pelo Facebook. Apesar de não termos recebido ainda até o momento a prestação de contas da Osterfest, além do dinheiro investido pela VIP, há também dinheiro público investido. E por isso que eu fui fiscalizar essa questão da Osterbaum. E para finalizar, vou tocar novamente no assunto do nosso posto de saúde, desativado, pois como se já não bastasse todo aluguel que é pago para poder atender a população, gostaria de saber por que as lâmpadas da área aberta do posto de saúde, que não está funcionando, né, que está lá ao relento, ficam acesas dia e noite. À noite tudo bem, é uma questão de segurança. Mas por que estão acesas durante o dia? É mais um desperdício do nosso setor público. Peço que tomem as devidas providências, pois nesses tempos difíceis não podemos admitir esse tipo de situação. É dinheiro público em jogo. Sala das Sessões, 19 de maio de 2015, vereadora Karen Heft. Agradeço à vereadora Karen pelo seu pronunciamento e convido o vereador Horst para o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores e a visita que nos honra. Trago na noite de hoje um assunto já bastante discutido nesta casa, pelas redes sociais, pela Rádio Pomerode, que é a rodovia SC que liga Pomerode a Jaraguá do Sul. Este vereador recebeu algumas ligações e na parte da manhã este vereador, juntamente com o vereador Klaus Kran, nós fomos verificar o estado dessa SC que liga Pomerode e Jaraguá do Sul. Isso é uma coisa que me chamou a atenção e uma coisa que eu quase não acreditei, quando o vereador Horst e o vereador Klaus, dirigindo até o Alto da Serra, constatamos em 2 lugares a pista de rolamento quebradas, sem nenhuma sinalização. Imagina o perigo. Foi roçado o capim, não sei se deixaram tudo dentro da valeta, e a água escorrendo pela pista. Aqui na Presidente Costa e Silva, verificamos alguns buracos, não sei se foi fechado com barro ou macadame. Então, esse vereador, juntamente com o vereador Klaus, batemos algumas fotos, nos dirigimos novamente aqui à Câmara de Vereadores,
onde foi feito um ofício juntamente com o vereador Amarildo, e nos dirigimos a Blumenau, à SDR, onde foi protocolado mais uma vez ofício assinado pelo vereador Klaus, vereador Horst e vereador Amarildo, pedindo providências urgentes, né, naquela rodovia, que é lamentável. E não adianta dizer que não tem verbas, não tem projeto, que o governador, ele veio aqui, não sei quantos anos já faz, disse que essa rodovia, ela seria completamente reformada. Fizeram a parte Pomerode-Timbó e o resto está lá. Isso é uma vergonha. Município do porte de turismo, de fábricas, o quanto gera de imposto e uma rodovia que dá acesso a outro município no estado. Ou a outro município que é em Jaraguá do Sul, uma estrada, uma rodovia neste estado. Isso é uma vergonha, é lamentável. E o vereador Klaus, quando chegamos em Blumenau, até tinha que dar a volta no quarteirão para achar um estacionamento. Não sei se é muitos funcionários. É complicado, gente. Mas esperamos, acho que dia 26, não sei quando, o secretário da SDR de Blumenau, ele virá a esta casa. Permite-me uma parte, vereador Horst. Com certeza, vereador Amarildo. Cumprimentar os colegas vereadoras, os vereadores e a comunidade que nos honra com a sua visita. Mais uma vez, parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Ontem, pelo período da manhã, eu conversava com o radialista Salmos de Souza, referente à SC 110, onde já relatado por diversas vezes, por praticamente quase todos os vereadores, a situação precária dessa SC. Uma estrada que está em péssimas condições, sem acostamento, sem sinalização, sem iluminação, um abandono total. E onde eu até comentava com o radialista Salmos de Souza, que a SDR agora, nós até esperamos que com a vinda do secretário da 15ª Regional aqui de Blumenau, o senhor Cássio Quadros, que ele nos traga boas notícias, porque nós já estamos cansados de ser enrolado por eles, porque vem, até inclusive já anteriormente, já era para ter vindo a esta casa, para que pudéssemos conversar referente à situação. Enfim, acabou mudando a sua agenda, agora para o dia 26, a próxima terça-feira, onde a gente já pediu para que a secretaria desta casa, através da Moira, que faz a parte nossa aqui de imprensa, para que encaminhasse para todos os jornais da nossa cidade, rádio, inclusive também para o Jornal do Santa, pedindo para que eles venham fazer também essa cobertura com a presença aqui do Cássio Quadros, para mostrar a precariedade dessa SC 110. Porque quando é para eles fazer crítica do nosso município, aí eles estampam o município de Pomerode. Então esperamos que agora o Jornal do Santa também faça essa cobertura e dê atenção também a esta casa. Mas parabéns, é lamentável, e realmente ontem eu falava com o Salmos que tinha em diversos pontos rachaduras na pavimentação, e que, como Vossa Excelência já relatou, hoje então acabou cedendo em 2 pontos que já era uma situação prevista, colocando aí em risco vidas de pessoas. Obrigado e parabéns pelo seu pronunciamento. Só falando que quando o secretário da SDL Blumenau ele foi convidado a vir a esta casa, mandou ofício dizendo que teria outros compromissos. Então vejam a importância que o pessoal está dando a Pomerode. Permite uma parte? Pois não, vereador Nelson. Obrigado, Horst. Vereadores, comunidade, eu também sou dessa opinião de que realmente é uma vergonha, né, de que essa rodovia realmente não é de agora, isso já de muitos anos está sendo reivindicado, e apenas sendo feito alguns remendos que é apenas um paliativo. Pena que eles começaram as melhorias de Jaraguá, né?
é outra SDR, né? E, mais uma vez, nós ficamos à mercê do tempo. Eu só não entendi uma coisa. Eu não estou lhe questionando para responder, apenas fica a pergunta no ar. Desde semana passada já está marcada, o presidente já tinha nos comunicado, estava marcado para o dia 26 de maio, a semana que vem, na terça-feira, às 16 horas, reunião da SDR, juntamente com os vereadores dessa casa. Eu só não entendi porque se já estava marcado, se mais uma vez, hoje foi levado o documento, mais uma vez um documento pedindo, marcando essa vinda do secretário para Pomerode. Eu só não entendi, porque já tinha sido marcado, na minha agenda, se marquei semana passada, que já tinha sido noticiado que seria no dia 26. Só queria deixar claro ao vereador Nelson que o vereador Horst e o vereador Klaus, eles não foram hoje a Blumenau para marcar audiência com o secretário. Eles foram protocolar um documento para que a SDR tomasse providências urgentes antes que morra gente na rodovia Pomerode de Araguá. Pela urgência do assunto, vereador Nelson. Tá? E se o senhor não acreditar, eu levo o senhor amanhã lá em cima, na Alto da Serra, para ver os locais. Então o senhor diria, não, porque eu não sabia, então eu até teria junto a Blumenau. Permite mais uma vez a parte? Desculpa, não vereador, estou duvidando não da estou sua... mais a parte. Não estou duvidando da sua palavra, apenas queria esclarecimento. Presidente, não estou dando mais a parte ao vereador Nelson Fischer. Outro assunto, o vereador e o vereador Klaus estão entrando com um requerimento nesta casa, pedindo o laudo do pavilhão de eventos da nossa, onde é realizada anualmente a nossa festa pomerana. Que, segundo informações de diversas pessoas, quando chove, a goteira nesse pavilhão é muito grande. Não sei como é que está o estado da fiação elétrica, a estrutura de madeira. Não sou perito, por isso eu e o vereador Klaus estamos enviando um requerimento ao Executivo para que faça no prazo um laudo pericial, um laudo técnico do nosso pavilhão de eventos. Que ano que vem tem festa pomerana e nada mais justo que a segurança das pessoas que vão frequentar este evento. Não só a festa pomerana, mas os demais eventos que são realizados no nosso pavilhão. Permite uma parte? Pois não, vereador Marcos. Obrigado, vereador Horst, senhor presidente, vereadoras, vereadores de visita. Parabéns pelo requerimento, visto que, por coincidência, essa semana até conversando já com o secretário Jair, já há uma preocupação em cima dessa vistoria, principalmente questão dos bombeiros, né? Mas é importante sim para ter uma resposta para ver o andamento, porque esse pavilhão, querendo ou não, já é de um bom tempo e precisa não só de uma reforma, o mais importante seria um novo pavilhão, com uma estrutura mais resistente, que não seja de madeira, que venha daqui a 15 anos precisar uma nova reforma ou substituição de material. É uma pena que na época, quando o prefeito Paulo, ex-prefeito, já tinha a intenção de em colocar um novo pavilhão, mas por recursos, a demora dos recursos virem, não conseguiu fazê-lo, tanto que até no momento também ainda não teve recursos para esses fins. Então, é importante sim essa vistoria para a segurança de toda a comunidade, todos que ocupam esse espaço para seus eventos, que não é só a festa pomerana, mas as igrejas, as escolas, enfim, todas as entidades que ocupam espaço para promover esse evento e buscar recursos e trazer pessoas para a nossa cidade. Então, só parabenizar o requerimento, é importante a resposta sim, mas adiantar que já está tendo uma preocupação quanto a esse assunto. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador Marcos, que
Isto não é para causar nenhum pânico, é um simples pedido, né? Vou fazer uma perícia técnica no local para ver realmente o estado do nosso pavilhão de eventos. Fiação elétrica, madeira, estrutura, telhas. E com certeza o Corpo de Bombeiros fará e o fará bem feito. Portanto, isso seria minhas colocações da noite de hoje. Sala das sessões, vereador Horst Lepp. Agradeço ao vereador Horst Lepp pelo seu pronunciamento e convido o vereador Rafael para o seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente desta casa, em seu nome gostaria de cumprimentar aos demais vereadores, hoje presentes aqui na Câmara. Em especial, quero cumprimentar aqui a toda a comunidade presente hoje na Câmara de Vereadores. Não são todas as sessões que nós recebemos da comunidade aqui, e hoje, felizmente, temos grande parcela da comunidade e muitas cadeiras aqui lotadas aqui nesta sessão. Cumprimento também aos que estão nos assistindo online, através da sessão ao vivo, que é retransmitida através do site da Câmara, e aos que nos ouvirão na Rádio Pomerode na quarta-feira. Presidente, primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer alguns pedidos meus que foram atendidos já no mês anterior, a qual eu ainda não tive a oportunidade de fazer à Prefeitura, que seria a simples alçada da rua Hermann Scheif, ao patrulhamento também da rua Heinz Klemann e também ao patrulhamento da rua Erigert Yandre. E só para também informar alguns moradores da rua Vale do Seco Pequeno, eu enviei a solicitação à Prefeitura para a colocação de tubos naquela rua, mas em resposta através também do secretário de Governo Jair e o Giovanni, secretário de Obras, me relataram que ainda não há uma previsão para a colocação desses tubos nesse semestre, mas acredito que terão uma data já para o segundo semestre. Então, presidente, comunidade, veio aqui agradecer à Prefeitura, a todos que me atenderam nessas solicitações, uma vez que o trabalho do vereador é pedir aqui solicitações referentes à comunidade, criticar ações da Prefeitura quando elas não estão corretas e também agradecer quando alguns pedidos nossos são atendidos. Inclusive, eu já aproveito aqui até para explicar a alguns moradores que vieram até fazer uma reclamação a mim com respeito às luzes acesas no posto de saúde do centro, que está interditado. Em uma rápida conversa com o secretário de Jair, ele irá verificar esta questão, mas acredita que houve algum erro no sensor de luz. Para explicar, as luzes do posto de saúde do centro, elas estão acesas, né, o dia inteiro. Então, inclusive, né, não é o certo que essas luzes se mantenham acesas pelo dia, né, e sim o correto é mantê-las acesas apenas pela noite. Aproveito já para fazer mais uma indicação ao secretário de Obras, ao Jair, e ao secretário de Planejamento, que é uma solicitação de alguns moradores da praça que está localizada na rua Hermann Warholz, que se localiza em Terço Central. Os moradores pedem urgência na manutenção dessa praça, pelo fato de já a rede, né, da quadra estar em grande parte rasgada e o mato, de certa forma, já está tomando conta da areia também daquela quadra. Inclusive, mencionaram que os postes também necessitariam de alguma troca ou alguma reforma para o bom andamento também e o bom divertimento da comunidade que utiliza aquela pracinha.
em momentos atrás, já fiz diversas solicitações de reforma de brinquedos de outras praças aqui da cidade, como em frente à Porcelana Schmidt, e também aqui na nossa praça Jorge Lacerda, a qual ainda aguardo uma resposta. E nesta indicação também, eu gostaria de incluir aqui junto a essa manutenção dessa pracinha, a comunidade local, ela, além de pedir esta manutenção, ela também está pedindo a instalação de equipamentos de ginástica, né, assunto que eu levantei também na sessão passada, cobrando, juntamente com o vereador Amarildo, que mencionou na mesma sessão, a rápida conclusão das praças e os equipamentos de ginástica aqui na nossa cidade, principalmente a localizada em Texto Rega e que já está sendo construída em Intercentral, que encontra-se parada. E, por fim, também, a comunidade, nesta mesma pracinha, ela pede uma simples instalação também de uma torneira no local, com água potável, pelo SAMAI, para que quem utilize também possa beber da água no local e não precise levar de casa ou até né, se limpar no local após o uso, né, e também nas brincadeiras de toda a criançada que a utiliza. Senhor presidente, prezada comunidade, que hoje está aqui presente e também que nos ouve através da Rádio Pomerode, eu trago aqui com grande satisfação uma grande vitória que é do consumidor. Em sessões passadas, inclusive através de redes sociais, eu divulguei semanas anteriores de que as operadoras de celulares, elas estavam bloqueando o sinal de internet após o consumidor chegar ao uso do limite do plano contratado. Em matérias que eu já li em outras sessões aqui, o próprio Ministério Público havia já entrado com uma ação contra essas operadoras e, por fim, essa semana, o PROCON de Santa Catarina, a qual também solicitei ao PROCON de Pomerode tomar algumas providências, com muita satisfação, já ganhou o processo em termos judiciais e hoje, se qualquer operadora, independente do plano de internet que você, consumidor, tenha contratado, cortar esse plano, ela será multada após a devida denúncia relatada ao PROCON. Então, para resumir, as operadoras estavam cortando os planos de internet contratados após o uso limite daquele mesmo. No entanto, pelas propagandas e publicidades, elas divulgavam de que o plano seria simplesmente reduzido à sua velocidade e não seria de nenhuma forma cortado. Na prática, estava se acontecendo o contrário, até alguns amigos e clientes de operadoras aqui em Pomerode estavam sofrendo com esse corte. Então, para quem ainda, né, após essa decisão judicial favorável ao consumidor, para quem ainda tenha o seu plano cortado, que se dirija diretamente ao PROCON aqui de nossa cidade, de Pomerode, para fazer a denúncia, ou entre em contato pelo telefone 3387-7220, que é o contato do telefone direto do PROCON aqui de Pomerode. E, senhor presidente, tenho aqui mais um assunto. Acredito, nas últimas semanas aqui, eu tenho certeza de que muitas famílias, em especial as donas de casa, tenham se incomodado com uma praga que, de certa forma, está tomando conta das nossas residências, inclusive aqui a Câmara, como a comunidade que está aqui presente. Temos aqui até grudado em diversas janelas e até inclusive no interior da Câmara de Vereadores esses insetos que simplesmente invadem as nossas residências e muitas vezes nós ficamos sem saber o que nós podemos fazer, o que nós podemos fazer em questão de prevenção contra
as mariposas que estão, de certa forma, invadindo todas as nossas residências. Então, tomei a liberdade de até procurar algumas matérias que explicam um pouco do que são essas mariposas e de como talvez possamos preveni-la também de se infestar em nossas residências. Pouca luz, umidade e calor são as condições ideais para as traças, ou seja, essas mariposas, para invadirem as nossas residências. A princípio, elas não representam nenhum risco à nossa saúde. É uma praga maléfica nas casas pelos danos sérios que as suas larvas causam em vestuário, tecidos, couros, tapetes e carpetes. Estes danos podem continuar por muitas semanas após a eclosão das lagartas e serem já de dimensão considerável quando foram vistas muitas mariposas voadoras. Por isso, é muito importante prevenir as infestações de mariposas. Uma pequena infestação de mariposas pode ser tratada com produtos comerciais de uso doméstico, mas uma infestação muito grande requer geralmente assistência profissional. Os principais sinais de presença de mariposas em residências são as larvas, que são semelhantes às da mosca, que são chamadas as lagartas de mariposa, os tubos ou invólucros sedosos, onde as larvas da mariposa vivem, e as pupas, que são os casulos de seda, onde as larvas se transformam em mariposas. Esses são os sinais que as donas de casas podem encontrar em tecidos e normalmente nos guarda-roupas de cada residência. A princípio, para informar, existem 4 tipos de mariposas, que é a mariposa de roupa comum, a mariposa de roupa, a mariposa branca doméstica e a mariposa doméstica, que é esta que nós estamos hoje observando aqui nas janelas aqui da Câmara de Vereadores e certamente também é a mais vista nas residências aqui de toda a comunidade. Para dizer bem a verdade, é difícil impedir que as mariposas entrem nas nossas casas, sobretudo com janelas e portas abertas. É aconselhável fechar as cortinas ou utilizar uma tela nas janelas que estejam abertas à noite, quando as mariposas são atraídas pelas luzes. Uma vez dentro das casas, as mariposas escolhem as áreas mais escuras e tranquilas onde haja vestuário ou outros produtos têxteis armazenados. As áreas de maior risco são os quartos pouco utilizados, debaixo das camas e armários e roupeiros pouco utilizados também. Os sótanos também são áreas de risco porque as mariposas são atraídas pelos ninhos de aves que possam existir nas calhas de cada casa. O vestuário sujo é ainda mais atrativo para essas mariposas. Por isso, limpe ou lave sempre o vestuário antes de o guardar. Se guardar produtos têxteis por longos períodos de tempo, mantenha-os em sacos de plástico selados ou malas bem fechadas. Certifique-se de que as áreas mais ocultas, como debaixo dos móveis, são aspiradas regularmente para remover os ovos das mariposas antes que as larvas eclodam, ou seja, nasçam. Isso é ainda mais importante se já tiver havido alguma infestação de mariposas anteriormente ou se houver mais sinais de atividade de mariposas. Então, prezada comunidade, para resumir, não existe um método de prevenção para que elas entrem diretamente nas suas casas. Mas esses simples cuidados de fechar as janelas, manter os locais sempre limpos e limpar e fazer a limpeza dos locais mais escuros e menos movimentados das nossas casas podem sim fazer uma diferença para esta infestação que nós estamos vendo aqui em nossa cidade. Seria isso, presidente, esse seria meu pronunciamento para esta noite. Sala das sessões, vereador Fissa. Obrigado. Agradeço ao vereador Rafael pelo seu pronunciamento e convido a vereadora Karen para assumir os trabalhos na presidência. Convido o vereador Amarildo para fazer o seu pronunciamento. Cumprimentar a presidente, vereadora Karen, vereadora Letícia,
os demais colegas vereadores, os profissionais desta casa, cumprimentar o radialista Salmos de Souza, radialista também Ulisses, cumprimentar a comunidade aqui presente, em especial também aos moradores da Rua Espírito Santo, hoje aqui presente, para manifestar, senhora presidente, de certa forma também a indignação deles em relação, talvez, eu diria assim, até por falta de esclarecimento em relação à cobrança hoje, que já está praticamente definida, em relação à pavimentação que ocorreu já há tempo naquela rua. Enfim, no dia teve um edital em 2014, e onde se definiu a cobrança pela pavimentação da rua. No entendimento também, é claro, dos moradores, que deveriam de ser procurados e ter uma conversa para que fossem esclarecidos, para que quando fosse então essa cobrança, eles também já tivessem conhecimento. Enfim, estiveram na prefeitura para que pudesse então conversar com o prefeito, algumas pessoas da rua, e infelizmente o prefeito não pôde atendê-los, mas isso acho que também é até entendido, porque conforme eu conversei, não se tinha uma agenda com o prefeito. Então eles têm uma agenda para amanhã, e que vão conversar, enfim, questionando, e cada um com seus direitos, enfim, eles vão ter que justificar para eles os motivos da cobrança. Mas também tem mais um problema, senhora presidente, a forma que eles foram recebidos lá na prefeitura, isso que é lamentável. Porque assim, acho que quando se diz funcionário público, quem assume um cargo de funcionário público, primeira coisa, ele tem que ter a educação e saber tratar as pessoas. Porque quem vai na prefeitura, vai numa secretaria de assistência social, de saúde, enfim, vai lá na prefeitura para fazer um documento, vai no Cine procurar um trabalho, enfim, em qualquer setor do município, se a pessoa vai lá é porque ele precisa de alguma coisa para resolver um documento, enfim. E infelizmente a forma que essas pessoas que estiveram lá foram recebidas é que eu também manifesto aqui a minha indignação, partilho da mesma forma que eles, que é lamentável. Infelizmente um funcionário público tratar as pessoas dessa forma. Eles foram conversar, buscar esclarecimento para ver um direito que eles entendem que é deles, que justifica até pelo tempo da obra realizada, mas enfim, eles foram buscar essas informações, e a pessoa que recebeu eles lá uma pessoa, não sei quem é, também não quero saber, eles vão conversar com o prefeito e vão falar com o prefeito. E assim, se for dessa forma, eu até sugiro para o prefeito que mande essa pessoa embora. Porque uma pessoa dessa não pode ficar na prefeitura. A pessoa que questionou lá pelo direito dela, a pessoa que atendeu ela disse assim, olha, se você não está satisfeita, vai embora de Pomerode. Se você não está satisfeito com o valor que você vai pagar lá pela pavimentação na rua, eu acho que até assim, o pagamento, no entendimento lá, as pessoas até, enfim, vão conversar, vão ver se não tem outra forma, mas que sejam tratadas e esclarecidas de uma forma educada. Porque isso é lamentável. Eu acho que assim, quem trabalha no setor público tem que ter educação com as pessoas. E eu digo assim, pode ser um vereador, pode ser um professor, pode ser qualquer profissional. Tem que ter educação com todas as pessoas. Às vezes um não é resposta, mas um não educado. Infelizmente, isso eu não posso fazer, não dá para fazer. A pessoa vai entender, mas que seja um não educado. Não é dessa forma. E assim, a princípio a pessoa ainda está pensando, talvez ainda existe a possibilidade dela abrir um processo contra essa pessoa da forma que ela foi tratada. E eu, particularmente, sou favorável que ela também abra esse processo. Eu acredito que o prefeito, ele ouvindo as pessoas, enfim, tem testemunhas que estavam junto, a pessoa não estava sozinha, que se for preciso, então, acho que o prefeito pode sentar com essas pessoas, e uma pessoa que está dentro da prefeitura, tratar as pessoas dessa forma, e dizer, olha, se tu não está satisfeito, vai embora de Pomerode. Então, é lamentável que nós tenhamos pessoas deste nível trabalhando no gabinete do prefeito. É lamentável.
Não sei se é no gabinete ou na secretaria, onde, não sei. Eu não estava lá, eu também não perguntei o nome, mas a pessoa está indignada e eu também. Estou indignado também, eu sou vereador, sou educador social, e assim, ó, se tem uma coisa que eu sou com as pessoas, e tenho a educação. E também, às vezes, se alguma coisa não dá para fazer, um não é resposta, mas um não de uma forma educada, não dessa forma. Então aqui eu também manifesto a minha indignação por esses moradores da Rua Espírito Santo que estiveram lá e que foram tratados dessa forma e estiveram em busca de informações, de esclarecimentos em relação à questão da cobrança da pavimentação da Rua Espírito Santo. E já conversei também com o vereador Klaus, nós também vamos conversar, ainda verificar, para que a gente possa, talvez, ver a possibilidade aí, mas enfim, a gente está junto com a comunidade, mas manifesta, assim, essa forma desse tratamento com as pessoas, uma forma, infelizmente, que não dá para aceitar em lugar nenhum, e principalmente num órgão público. Vereadora Maria, permite uma parte? Obrigado pela parte. Vendo, né, como o senhor trouxe esse assunto aqui hoje em tribuna, eu gostaria de parabenizá-lo também por levantar esta questão e também gostaria de parabenizar a toda a comunidade da Rua Espírito Santo por vir, né, aqui na Câmara de Vereadores também em um momento de indignação, de descontentamento e raiva, pedir e tomar os seus direitos, né, como cidadãos de Pomerode, como é por lei. E como o vereador mencionou, eu acredito que é também inadmissível, também, se realmente aconteceu esse desrespeito a um cidadão aqui, pomerodenses, até pelo simples fato de que, na própria palavra de servidor público, né, nós temos, né, a palavra de servir, de servidor. É aquele que vai servir a um cidadão, a uma comunidade em questão. Então, é obrigação de todo servidor público, como também de nós vereadores, né, servirmos o máximo à comunidade aqui de Pomerode. Até porque é um assunto que eu gosto sempre de falar, porque o salário que é pago para aquele servidor, que é pago para todos os servidores públicos comissionados, ou até os nossos salários aqui de vereadores, são pagos por vocês. Então sai do imposto de vocês, de cada mês, né, que dão, né, esta contribuição para nós, pessoas que temos o mínimo de obrigação de servi-los da melhor maneira possível. E como o vereador Almeida falou, se a resposta no final infelizmente um não, então que seja um não de forma educada, de forma transparente e que explique o melhor possível, né, ao problema em questão que está acontecendo lá no Espírito Santo, que no momento eu desconheço, mas né, até eu gostaria, né, de, se possível, participar dessa reunião, se caso ela houver. Obrigado. Obrigado, vereador Rafael, também pela parte. Como Vossa Excelência falou, assim como nós temos que, o cidadão que paga o salário de todo servidor público, eles têm educação conosco, da mesma forma nós temos que retribuir com o nosso trabalho e com a nossa educação também. Obrigado, vereador, pelo sua parte. Permite uma parte? Pois não, vereador Klaus. Primeiro, também gostaria de me manifestar que esse assunto, em partes, também já sabia dessa cobrança que estava existindo lá na Rua Espírito Santo, e parabenizar todos os moradores que vieram aqui desta casa, e sim, com todo o direito de reivindicar dúvidas e esclarecimentos por parte do poder público, no qual todos pagam seus impostos, então tem todo o direito. Então, conforme existe uma lei, talvez depois no final da sessão, deixaria lá, era interessante talvez levar até a própria lei junto para ver aonde que eles chegaram à conclusão. Mas no meu entendimento não poderia dizer sim ou não. Existe sim feito a contribuição de melhoria, e no qual então é o prefeito que decide. Não é como hoje vem sendo feito por sistema de mutirão. Então, no qual há sim a participação, onde os moradores escolhem a empreiteira, e no contribuição de melhorias, com certeza, o prefeito não precisa chegar e pedir apoio dos moradores referente à assinatura. Não sei se na época foi falado vai ser cobrado ou não
Então entende-se, no meu entendimento, mas precisamos fazer esta consulta. Existe lei, a Lei Complementar 192 de 25 de agosto de 2010, que é a lei da contribuição por melhorias. Então existe vários sistemas aqui que diz parte da cobrança. Então eu entendo, mas teremos que ver a real situação. Se existe a possibilidade de cobrar ou não. Então, a gente hoje não poderia dizer se pode, deve cobrar. Se é a prerrogativa do prefeito ou existe alguma lei, como hoje à tarde a gente não estava aqui nesta casa, no Manaus, então teríamos que ver certinho. No meu entendimento, não é renúncia de receita, porque este dinheiro, como está lá no teu papel, 225 mil custou a obra, acho que 172 ou 146 era emenda parlamentar. Então esse dinheiro provavelmente deve ser de um fundo, e quando é um fundo, então talvez não precisava ter a participação da comunidade em pagar. Hoje acontece na Alberto Spredemann, e também a próxima rua que vai ser feita é Ricardo Krieger, a Rua da Associação da Porcelana. E no meu entendimento são também 2 ruas, é de um fundo perdido e não vai ser cobrado do morador, no meu entendimento. Então até hoje desconheço a lei que obriga a cobrar. Segundo a lei, diz aqui que tem que criar uma comissão para fazer avaliação e tudo esse tipo de coisa. Então há alguns artigos, parágrafo, deverá o chefe do Poder Executivo baixar o decreto, criando uma comissão de avaliação de bens. Então, existem vários critérios. Então, se esta reunião acontecer, ou amanhã já vamos até a prefeitura, e esclarecer todos esses fatos. E se é a prerrogativa do prefeito cobrar ou não. Então, da forma como a cobrança é feita, a lei já fica bem clara, então até podemos disponibilizar algumas cópias aos moradores que se quiserem levar uma cópia depois aqui na saída desta casa, para talvez já darem uma lida também, ou pegarem uma explicação de alguém, talvez que entenda um pouco mais de leis, ou até a própria pessoa que possa entender sozinho o esclarecimento aqui, diz bem claro como é que é feita a forma de cobrança. Então, às vezes não é pela metragem, contribuição de melhoria, então não é feito pela metragem de frente de casa, e sim pela valorização do imóvel. Então, esta comissão avalia o terreno e depois, com o asfalto, vai ter outro valor. Então, novamente no seu papel existe 1.000 e pouco, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco. Então, é conforme, no meu entendimento, a avaliação feita por esta comissão. Agora a gente não sabe se realmente por lei é obrigação dele cobrar. No meu entendimento, não precisava. Mas precisamos estudar um pouco mais, e não é renúncia de receita se ele não cobrar. Porque o dinheiro vem geralmente de um fundo perdido. Então, esclarecer essa situação, e vamos, se for necessário, então, não entendi bem antes se existe a reunião já marcada com o prefeito municipal. Gostaríamos de participar, talvez também seria interessante para ver a real situação e da forma como foi feito. E talvez mostrar a lei onde diz que obriga o município a cobrar. No meu entendimento, não. Então, agradecer o seu pronunciamento, e no que a gente puder auxiliar, a gente vai fazer. Obrigado. Obrigado ao vereador Klaus. Então fica aí também para os moradores da rua. Depois, se tiver interesse que os vereadores, alguns que puderem acompanhar, se colocam à disposição também a participar então dessa reunião com vocês. Vereador Amarildo, antes de prosseguir... Pois não, vereador Zauri. Senhor presidente, senhora presidente, desculpa, comunidade, pelo pouco que eu conheço dessas leis e do que vem sendo feito de ruas e foram feitas, eu participei na época em 2010 para 2011, na rua onde mora meu pai, e antes de que a rua fosse asfaltada, foi feito reuniões com os moradores para decidir valores. Se os moradores concordavam, outros não concordavam, mas enfim, foi decidido antes. E quando começou a se fazer o asfalto, veio um carnê para cada morador pagar na época. Então, eu vejo, não sei exatamente o ano que foi feito esse asfalto na Rua Espírito Santo, mas deve ter sido mais ou menos nessa época também.
E eu vejo que se na época o Executivo Municipal não fez esse mesmo procedimento, é porque não havia necessidade, porque deve ter sido um dinheiro que veio de uma outra forma. A rua Vale do Céu, que é onde foi asfaltada, na época foi feita em conjunto com os moradores, mais uma empresa da região, que também ajudou, e o município. E aí sim o município cobrou, os moradores pagaram a sua parte, mas pagaram, inclusive em 12 vezes, 24 vezes, estabelecendo o preço, e já na época que foi feito o asfalto, quando começou-se, já veio o carnê para os moradores pagar. Então eu não estou questionando a cobrança da prefeitura, como disse o vereador Zoni, né, se pode ou se não pode. O que me estranha é o porquê só agora essa cobrança. E os moradores também que participaram, se participaram de alguma reunião ou tem alguma informação, deviam também trazer os vereadores também para que possam falar realmente aquilo que aconteceu, porque de repente pode acontecer de algumas pessoas terem participado da reunião e essas informações não estarem chegando, o que eu creio que não tenha acontecido. Que normalmente eu acho muito estranho agora ter que ser pago. E só um detalhe, vereador Amarildo, nós muito pouco estamos fazendo, né, nos últimos tempos. E o que está feito lá do passado, agora queremos cobrar. Então temos que prestar muita atenção para ver o que está acontecendo. Não estou questionando o direito do município de cobrar. Como disse o vereador Zoni, eu não acredito que seja renúncia de receita se não for cobrado. E com relação ao atendimento da pessoa, eu também não sei, ouvindo agora o senhor falar, com relação ao atendimento da pessoa que estava lá à frente, no gabinete do prefeito, para atender as pessoas que foram lá, quando Vossa Excelência cita a que nível essa pessoa se encontra, na verdade ela não tem nível nenhum. Para atender as pessoas dessa forma é porque não tem nenhum nível. Então, eu não sei nem quem mas posso dizer isso a Vossa Excelência, que não existe nível para essa pessoa estar trabalhando onde está. Obrigado. Obrigado, vereador Zauri, também pelo seu aparte. E eu também gostaria, questionado por algumas pessoas, em relação à cobrança da coleta do lixo. Eu quero aqui, mais uma vez, dizer para a comunidade que quando veio a coleta do lixo, eu acho que assim, é um trabalho que é realizado pelo município, que é feita a coleta. Eu acho que se for cobrado de uma forma justa, foi o que eu falei aquela vez ali, eu era favorável. Mas não com o absurdo que foi feito a cobrança, o valor. Foi o motivo que esse vereador, eu votei contra. Eu, a vereadora Letícia, o vereador Klaus, o vereador Horst não votou, ele era o presidente. Enfim, eu, a vereadora Letícia e o vereador Klaus votamos contra a coleta do lixo pela forma que estava sendo cobrado. Então aqui, que fique bem claro que tem pessoas que estão dizendo que todos os vereadores votaram a favor, que não é verdade. Então tem 3 vereadores que votaram contra. Por quê? Porque nós achávamos que esse valor que está sendo cobrado hoje não é justo. Então, até inclusive o vereador Marcos, o vereador Zauri estão com requerimento aí para que hoje o presidente Samay reveja essa questão da cobrança do lixo. Não somos contra, desde que, digamos, seja um valor mais justo, porque é um trabalho prestado para o cidadão e que realmente o município tem gasto com isso, mas que seja um valor justo, né? Porque nós sabemos que esse valor ele tá bem acima do que deveria ser. Dando sequência, então, ao meu pronunciamento, senhora presidente, nesta data, em primeiro lugar, eu quero informar a todos os pomerodenses que o trabalho desenvolvido por nós, no exercício da presidência desta casa, eu tenho mostrado para toda a comunidade que a gente tem feito um trabalho em busca do bem comum da população pomerodense. Atrelado a isto, embora tenhamos vários partidos e opiniões distintas, o caminho do entrosamento, respeito e compreensão sobre o ponto de vista de cada um é totalmente respeitado e será certamente símbolo da minha gestão como presidente desta casa, pois todos que possuem algo em comum que é o melhor para a nossa comunidade. Fazem 5 meses que estou à frente da presidência desta Casa Legislativa e observamos a implementação e a modernização do processo legislativo e a participação popular está sendo exercidas, com vistas a dar publicidade a todos os atos que realizamos. Podemos preconizar o trabalho desenvolvido também pela Câmara Mirim, com participação de jovens. Porém, como presidente desta Casa Legislativa, sou obrigado a dar minha opinião com vistas à reforma política que está por vir, a qual
está em evidência em todos os meios de comunicação do Brasil, sendo exigida como um meio de moralização pela população, sendo, portanto, o ingrediente principal deste novo sistema político que é esperado. Hoje estamos vivenciando uma população cansada dos mesmos atos e conversas, os quais estão exigindo mudanças. Assim, todos nós estamos esperançosos por uma reforma política que é extremamente necessária e que acabe com o nefasto sistema vicioso e corrompido, o qual a população não deseja mais. É importante ressaltar que a mudança sempre partirá da população, e a sua arma é o voto, onde todos têm o mesmo poder e valor. A população clama por mudanças, onde mais de 90% das pessoas exigem a mudança desse sistema político falido. Expresso-me também a favor de uma reforma política com o voto facultativo e que a política não seja observada como um negócio. Porém, é importante ressaltar, para que isso ocorra, será necessário a participação popular. Voto facultativo, o voto distrital, misto e eleição proporcional, sem coligações, são os únicos meios de fortalecer partidos em busca da consolidação de uma verdadeira democracia e não siglas de aluguéis. Porém, diante do início da votação na Câmara dos Deputados de matéria de grande importância, é necessário a participação popular, pressionando e opinando, uma vez que o assunto da reforma política talvez seja o mais importante da última década. Queremos um sistema político equilibrado que garanta bens públicos aplicados de forma correta, bens políticos e excelente fiscalização da coisa pública. Neste momento de trevas que vivemos, que apareça a luz de um novo sistema eleitoral que permita que você, cidadão, não seja mais um boneco, mas um ator principal, que colocará ou tirará político descomprometido com o bem-estar da população. O voto é uma arma que estabelece o bem ou o mal. Depende muito da interação do eleitor, que deve cobrar, exigir e fiscalizar. Por vezes, não faz isto. Peço a todos que nestas últimas semanas acompanhem o processo da reforma política, que será votada na Câmara dos Deputados. Lembrando a todos que o voto é o remédio que traduz no elemento maior da democracia. Democracia é atender os interesses da maioria, sempre respeitando os direitos da minoria. Termino afirmando que a todos que a independência do Poder Legislativo, constitucionalmente expressa tanto na Constituição Federal como em nossa lei orgânica, demonstram que nós somos os representantes da população. Estamos aqui porque fomos eleitos por vocês, população de Pomerode, representando todas as classes sociais. Por isso, sempre participem, cobrem e fiscalizem. Isto é democracia. Agradeço a toda a comunidade aqui presente. Sala das Sessões, vereador Amarildo da Silva. Parabenizo o vereador pelos assuntos e as colocações abordadas e convido novamente a assumir os trabalhos. Agradeço à vereadora Karen por conduzir os trabalhos da presidência e convido o vereador Klaus Kran para o seu pronunciamento. Excelentíssimo presidente, vereador Amarildo da Silva, colegas vereadoras, vereadores, distinta visita. Também aqui para iniciar meus sentimentos a toda a família Beg, já feita a moção pela vereadora Karen. Também, vereador Horst, quanto a SDR, então a gente vai poupar algumas palavras e vamos então esperar o secretário vir a esta casa para prestar esclarecimentos. Mas já noticiado algum jornal aqui da cidade, então a gente já, uma maneira fácil de dizer que a obra não sai, Pomerode de Jaraguá, então dizer que não tem recursos. Mas isso já estão falando 20 a 30 anos. Todo ano estão colocando no orçamento, mas nunca a obra sai do papel. Então antes era desculpa, problema de licitação,
Agora, então, acharam o meio, como o país está tudo meio em crise, então a maneira mais simples é dizer que não há recursos. Então, a gente vê lá no governo do Estado, tanto na SDL, a quantidade de empregos que ali tem, então se gasta tanto em empregos, em tudo que a gente vê por aí, os gastos enormes feitos pelo governo do Estado, então fazer obra em prol das pessoas é pouco. Fico aqui também fazer um registro. Então hoje veio um retorno aqui sobre a Polícia Civil. E também em breve deve vir a esta casa o projeto. A faixa de... Foram feito mais um check-up pela lista, juntamente uma reunião com o delegado e o prefeito municipal. Então foram elencados os principais componentes para melhorar assim a nossa delegacia. Então, conforme o secretário hoje, na semana que vem já deve vir o projeto a esta casa para que então todos esses materiais em relação ao uso interno da Polícia Civil então possam ser adquiridos através de um convênio feito com o município. O município vai adquirir então repassar. Então esperamos sim este projeto o mais rápido possível. A gente vem acompanhando todo o movimento, assaltos de ponta a ponta na cidade, ninguém está livre de nada e precisamos sim. Ele também já não tenho aqui certeza falar das câmeras de segurança, mas tive uma informação que já estaria em Pomerode. Então já é um bom começo, de tanto que já foi falado, então precisamos sim, talvez se dirigir à Polícia Militar para pegar segundas informações se realmente essas câmeras realmente já viram. Porque o município já deu a contrapartida mais ou menos há 1 ano e meio atrás, e de tanta burocracia a coisa não anda. Quero ainda esclarecer, já que a comunidade da Rua Espírito Santo aqui hoje presente, quase todos os moradores aqui presentes, não só esse vereador, como toda esta casa, se sente honrosa e feliz por sim acompanhar talvez um pouco do trabalho desta casa, mas ainda em relação à lei, que talvez alguns de vocês querem levar depois para casa, podemos fazer umas cópias ali na recepcionista lá, para vocês poderem levar. Mas o que mais eu gostaria ainda de falar sobre a contribuição de melhorias e por mutirão. São 2 formas diferentes de fazer asfalto. Não estou falando agora de prefeito A, B ou C. Mas o que se vende muito na cidade, então, que se fala muito que os vereadores não deixam trabalhar o prefeito. Então, só talvez para essa rua, ou todos aqueles que estão me escutando, dizer que em nenhum momento, nem na rua de vocês, nem na rua que está sendo feito hoje, não tem participação desta casa. Então, assim, é o prefeito municipal que diz qual a rua que vai ser feita. E quando for mutirão, são as pessoas que têm que assinarem para a rua, tem que ter 80% de adesão, e o resto vai ter que ser feito por contribuição de melhorias, no caso no qual foi feito na Espírito Santo. Então, nenhum momento esta casa, nenhum deles, nem na legislatura passada, quando foi feito a Rua Espírito Santo, teve passagem aqui por esta casa. Lá existiu sim uma emenda, que hoje a gente vê grande falta, busca de recursos por atual legislatura. Vamos aí do fundo perdido, que veio então, 3 milhões. Então vai ser feito Alberto Fredeman e Ricardo Krieger. E o restante acho que foi da rodoviária, então, para complementar esses 2 milhões e pouco. Né? Deixar aqui bem claro à comunidade que não há participação nenhuma desta casa em relação à pavimentação. Existe sim a fiscalização. E estamos indo semanalmente lá no Alberto Fredeman. Agora vamos iniciar a fiscalização lá na Val do Struc, para não acontecer o que aconteceu na Rega 2. Então, depois, essa sim é a nossa função. E de lá, para ver, o vereador Rossi já pediu todos os documentos em relação, já viu alguns problemas referente a tubos, no papel diz que é 40 e usaram 30, então, todo esse tipo de coisa, quem vai prejudicar não somos nós que moramos ali, são os moradores que moram ali. Esse é o nosso papel, tanto de areia, tanto de brita, tanto de pedra, esse sim é o nosso papel. E também no dia do asfalto,
espero que, não estou falando lá de atrás, mas os próximos que vierem a ser feito, que o engenheiro da prefeitura então tire esse dia e acompanhe do começo ao final a execução da parte somente asfáltica. Então, Alberto Espredo me deve ter em torno de 700 metros. Fazer o asfalto, então deve nem demorar nem um dia para fazer. Então, se ele não tem tempo para fiscalizar esse um dia, queria estar presente no dia que for feito. Se estiver na cidade, com orgulho, quero lá participar. Se é 4 centímetros, é 4. Não é como na Rega 2, 2, 1 ou nenhum. Alguns lugares nem botaram. Então, essa é a real função do vereador. Fiscalizar, sim, o que é feito pelo Executivo. Permite-me a parte, vereador Klaus. Sim. Obrigado. Como Vossa Excelência falou, muito importante que nesse caso, que o engenheiro fiscalize principalmente a base. Porque se não tiver uma base realmente que comporte depois a circulação de veículos nessa rua, com certeza vai ter o mesmo problema. Então, como Vossa Excelência falou, é uma rua pequena, que dá para fiscalizar, acompanhar essa base e posteriormente, é claro, a pavimentação, a medida correta, para que depois não tenha esse mesmo transtorno que hoje se tem lá na rua Rega 2. E como Vossa Excelência falou, esse é o papel do vereador, é de fiscalizar, elaborar projeto e fiscalizar o executivo. Isso, nós fomos eleitos para isso. Então, é isso que a gente está fazendo. Não estamos aqui atrapalhando e não deixando o prefeito trabalhar. O vereador, esse é o papel do vereador. É fiscalizar, fazer projetos, verificar os projetos encaminhados pelo executivo, e esse é o nosso trabalho. Então, se esse for um entendimento que não deixa o prefeito trabalhar, esse é o papel do vereador. Infelizmente, todo prefeito que assumir vai ter que trabalhar com essa situação. Os vereadores estão lá para acompanhar o trabalho do prefeito, fiscalizando se está fazendo correto, por isso é que nós fomos eleitos. Obrigado, vereador Klaus. Agradeço sim a parte. Só ainda gostaria, presidente, quando Vossa Excelência usou a tribuna, não sei se a reunião já está marcada, essa parte então não peguei muito bem, mas aqui a gente então, se ela não for marcada, aproveitando o líder do governo, então, já que os moradores não foram tão recebidos na prefeitura, então fizesse através do líder do governo, marcasse essa reunião, num horário talvez acessível a todos os moradores, da maioria, nem todos sempre podem vir, referente a horários de trabalho, aula. Eles já têm amanhã um horário marcado, às 3h30 da tarde. Então, os vereadores que quiserem acompanhar, então vai estar lá presente os moradores da rua, aqueles que podem, né, devido também cada um tem o seu trabalho e nem todos vão poder participar. Mas aqueles que puderem participar, então, da Rua Espírito Santo já estão convidados. E os vereadores também que tiver disponibilidade, muito importante, porque aí a comunidade vai estar presente, o prefeito vai falar, aí os vereadores que estão lá podem acompanhar, enfim, para que a coisa fique bem transparente e todos possam, nesse momento, fazer o seu questionamento, enfim. Eu acho que esse vai ser a hora, então. Os vereadores que puderem participar amanhã, então, nesse horário, já está o convite aí, vereador Klaus. Obrigado. Agradeço, sim. Obrigado. Com certeza me farei presente também para auxiliar onde pode. Mas então eles têm que nos apontar e dizer através da lei. Então não adianta querer inventar resolução. Nós queremos ver o que diz a lei. Vamos levar a lei junto e vamos analisar. Vamos ver o que o Executivo Municipal fala. Mas no meu entendimento, então, a princípio não seria, por se tratar de dinheiro de fundo perdido, então não precisava se cobrar da comunidade. No meu entendimento, Alberto Espredo e Ricardo Krieger também não ia ser cobrado, porque o dinheiro é do fundo perdido, né? Então, e lá deve ser, acho que a mesma coisa. Podemos ainda verificar qual a origem desse recurso para o Espírito Santo. Então, estaremos então acompanhando amanhã esta reunião e ajudar a esclarecer todas as informações referentes à rua. Outro assunto ainda, senhor presidente, gostaria, é uma pena, ainda olhando no mural da prefeitura, devido
na entrada da Carlos Butzki, né, vereador Rossi, desnível que ali foram colocados tubos, não foi feito um trabalho corretíssimo, vai ter que fazer um retrabalho, vai ter novamente um custo. E a licitação, então, não sei qual o motivo, mas referente a alguns reparos em paralelepípedo 6 cavalos, então está apenas previsto então para 9 de junho. Então, já solicitei na Luiz Abre, tanto na entrada da Carlos Butzki, que é na rua Dr. Wunderwald, tantos outros lugares que a gente vê com problema de paralelepípedo ou lajotas totalmente fora do normal, até desnivelados, então precisamos sim deste apoio por parte da Prefeitura. Não sei qual o motivo de tanta demora para fazer essa licitação, porque já foi pedido pelo menos 1 a 2 meses atrás, e apenas ela só vai ocorrer daqui a 3, 4 semanas. Então, até homologar, então, deve ir até final de junho. Então, porque hoje ainda passando em Testorega, na Presidente Costa e Silva, então já adotaram o sistema de jogar macadame, como já fizeram em outro momento. Então conseguiram fazer isso novamente na Luiz Abre. Então poderia-se às vezes pegar um asfalto frio, como eles chamam, pegar os principais buracos ou crateras, como queiram, para fazer essa conclusão. Os veículos não vierem a ser danificados. No fundo, quem danificar o veículo sabe que pode ir lá na prefeitura e cobrar, é um direito de todos. Mas às vezes as pessoas, por falta de tempo, ou talvez não sabem como funciona. Então, a gente sabe da Carlos Belos, que era a empresa que tinha 5 anos, também foi contribuição de melhoria, então são 5 anos que a empresa é responsável, no qual então a empresa Paviplan então fez. Demorou um pouquinho, várias vezes solicitado, mas no final acabaram fazendo. Passou os 5 anos, então depois a prefeitura é responsável. E ainda gostaria um pouco de falar sobre a poda de árvores que está acontecendo. Só, vereador Zoni, uma parte referente ao seu assunto anterior. O senhor comentava sobre a questão da tubulação Testorega e Wunderwald, né? O senhor incluiu no seu posicionamento Wunderwald também? Ou eu aqui que não prestei atenção? Só uma pergunta. No Wunderwald o senhor não mencionou, né? Não, é a saída da Carlos Butzki que foram colocados e atravessados pela... Sim, não. Eu só gostaria de comentar que foi algo que eu também tinha solicitado através já de e-mail. E realmente, né, aquele desnível lá, não vamos dizer, mas ficou pior do que antes. Né? Então, só para deixar aqui registrado. Né? Obrigado. Apenas vai se pagar mais uma vez, então, um trabalho mal feito. Então, nessas horas, então... Existem pessoas responsáveis no setor da prefeitura ganhando pagas para ir lá junto e fazer, mesmo sendo pago, geralmente é terceirizado esse serviço. Mas nessas horas eles têm que estar junto e só se paga se realmente for bem feito. Mas lá a gente vê que novamente vai ter que se fazer um retrabalho e vai se gastar mais uma vez o valor e não, talvez até mais. Vai depender da licitação. Então, falar um pouco da poda de árvores que vem acontecendo. Fiquei até um pouco triste, a pessoa ainda responsável não se encontra, não consegui mais falar com ele, de férias, ou então não era, talvez, não sei quais os motivos, mas não era agora nesse período aí que a gente conseguimos, de tanto esforço, correr atrás da Celeste, de Blumenau, para fazer essa poda de árvores. A gente sabe que é importante, algumas pessoas até postaram no Face, olha, que fizeram com a minha árvore. Mas então, a pessoa que tem essa árvore ali, sabe que uma ventania, qualquer coisa nesse sentido, poderá deixar todos os vizinhos sem energia. Então, a gente sabe que existe uma lei, sim. Quando é alta tensão, é 3 metros de cada lado. Quando talvez é baixa tensão, então seria 2 metros de cada lado. Há algo nesse sentido, segundo o representante da Celeste, que comanda, que também é uma equipe terceirizada que presta serviço. Então foi acordado lá atrás que eles só fazem a poda. O recolhimento então é feito pela prefeitura. Existe sim, talvez às vezes passe muito rápido, ou 2 equipes, que a prefeitura às vezes não consegue recolher no dia, mas faz parte. Mas espero sim, esse serviço tem muito a fazer ainda, né?
na Arnoldo Har, hoje passamos por lá, Moro Strasmans, e principalmente a principal rua de Pomerode, que encontra-se no pior estado referente à poda de árvores, é Alberto Rano Wunderwald. Então até no momento não foi feito. Então eu peço assim ao coordenador da Defesa Civil que cuida desta parte, talvez não deixar os caras ir embora, não fazer a principal rua que nós corremos tanto atrás para fazer. E depois vamos cobrar do município para controlar a poda das árvores. A própria prefeitura vai ter que cuidar. Não sei como, se vai terceirizar ou não, mas não é serviço da Celeste. E foi relaxado nos últimos anos e hoje está no que está. Então esperamos a parte da compreensão da Defesa Civil para que realmente faça um trabalho completo. Então fico feliz que foi passado todas as ruas do município. Não adianta tirar algumas ruas, então tem que se passar em todas as ruas para fazer a poda. E depois vamos cobrar. E agora, nesse período de chuva, então não deu para fazer, todo mundo sabe disso, é perigoso sim. Então eles não estavam trabalhando, mas com certeza melhorar o tempo, eles devem estar retornando os trabalhos e finalizar. Não deixar tudo meia boca e depois sumirem, o que não queremos. Diante disso, senhor presidente, Klaus Kram, sala das sessões. Agradeço ao vereador Klaus pelo seu pronunciamento e convido o vereador Marcos Dalma para o seu pronunciamento. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimentar aos radialistas aqui presentes, aos visitantes hoje em grande número, é bom vê-los aqui e até já aproveito e convido para virem mais vezes e ver os nossos trabalhos, né? Porque acho que é importante para nós vereadores também que a comunidade venha prestigiar e até depois, no final da sessão, questionar muitos assuntos, porque muitas vezes até ficamos meio vagos, entendendo que talvez estamos fazendo um bom trabalho, mas a comunidade também não cobra. Então, vocês que escolhem os representantes, mas também têm todo o direito de cobrar. Muito bem ver vocês aqui, que estão fazendo a parte de vocês hoje aqui como cidadãos. Senhor presidente, hoje eu vou falar do requerimento número 32 de 2015, de autoria do vereador Nelson Fischer e Marcos Dalman, a adoção de incentivo para a emissão de nota fiscal por prestação de serviço. Isso que poderá reduzir em até 30% do seu IPTU. A ideia, senhores vereadores, comunidade, é baseada que acontece em Blumenau, tem a nota Blue. Talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de, através de um serviço prestado de uma prestadora de Blumenau, que imita a nota Blue, a nota eletrônica. E ali, através dessa nota eletrônica, como é cadastrado CPF, já tem um desconto automático em cima do IPTU. E eu achei muito interessante, conversei até com a administração e fazenda lá de Blumenau, trocando uma ideia, para trazer para cá, já que está sendo feito um estudo em cima do Código Tributário Municipal aqui de Pomerode, e como o IS é um imposto municipal que fica aqui na nossa cidade, eu acho que incentivando a comunidade a pedir a nota de serviço e com isso aumenta a arrecadação do município, o dinheiro que fica no município, e você tendo incentivo no teu IPTU, você acaba ganhando duas vezes o desconto no teu IPTU, mais a arrecadação do município, onde tem a verba para poder trabalhar para a comunidade. Eu acho que é um ganho muito grande para todos nós. Eu até coloco aqui como exemplo, um exemplo prático, que o tomador de serviço receba a nota fiscal, um valor de R$1.000, um exemplo, o serviço. Considerando que a alíquota seria de 2,5%, o prestador de serviço recolhe aos cofres públicos R$25. Em cima dos R$25, aí o tomador do serviço tem direito a R$5, que é 20% do valor devido, R$5 desconto no valor do IPTU. Então, R$5 aqui, mais 7 lá, 10,
Acho que é um desconto bem considerável na hora do pagamento do seu IPTU. Então, até 30% do IPTU você tem chance de ganhar o desconto exigindo sua nota de serviço. Então, uma ideia que, junto com o vereador Nelson, estamos sugerindo ao Executivo, que é bom para o município, é bom para a comunidade, e eu acho que todos nós saímos ganhando. Porque quando você paga o serviço, o prestador de serviço ele já tem embutido no serviço dele o imposto. E quando não exigido a nota de serviço, e ele não emitindo, ele fica com esse dinheiro. Acaba ficando para ele um dinheiro que é do nosso direito, que é do município, que poderia ser trabalhado para todos nós. Isso não só a população, mas também os comércios e as indústrias, que também têm seus imóveis. Como há muita terceirização de serviço, por exemplo, facções, ou entre tornearias e metalúrgicas, como tem essa prestação de serviço entre eles, também tem a vantagem, a empresa, na hora de pagar o seu IPTU, já vai ter uma dedução de até 30% no seu IPTU, através do IS que foi recolhido através dos seus serviços. Então, o requerimento está já nessa casa, também para os colegas vereadores analisarem, talvez até, se interessante, melhorar a proposta, mas visto que, baseado em cima do que já acontece em Blumenau, já estamos trabalhando em cima disso, é muito importante e o município exige do contribuinte a colocar um cartaz no seu estabelecimento comercial para que peça o consumidor a exigir sua nota de serviço. No caso, em Blumenau, exige a sua nota Blue. Aqui em Pomerode ainda podemos estudar, o que cabe ao Executivo, em estudar a proposta, elaborar o projeto, entender viável e até promover, criar um nome em cima dessa nota de serviço. Como é eletrônico, pedindo a nota. Como já tem o cadastro CPF, como é tudo sistema integrado, já automaticamente no sistema do IPTU já vai ter o valor do crédito para o seu IPTU. Então, permite uma parte? Pois não, vereador. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade, como o vereador disse, ganham ambas as partes. A prefeitura, que vai arrecadar, vai haver menos sonegação, porque o imposto já está embutido no preço que a pessoa vai cobrar, e ganha também toda a população, porque esse dinheiro, quando é arrecadado, entra nos cofres da prefeitura, ele pode ser reinvestido em melhorias, em creches, na saúde, na educação. E o contribuinte, porque no momento em que é emitida a nota eletrônica, que acontece em Blumenau, digitando CPF ou o CNPJ, o contribuinte, ele já estará recebendo um aviso através do seu e-mail de quanto ele está recebendo de crédito para desconto no IPTU do ano seguinte. Então, como não é de responsabilidade, não poderia ser um projeto de lei, não pode ser de iniciativa do Legislativo, e sim do Executivo, então, por essa razão, nós tivemos que optar em sugerir esse estudo da aplicabilidade por parte do Executivo, da municipalidade, através de um requerimento. Então, nós não estamos aqui pensando em descobrir quem está pagando os seus impostos, quem não está pagando em dia, os prestadores de serviços, mas que já é exigido por lei, já é exigido. Mas muitas pessoas não têm o hábito de pedir essa nota de serviço. Aconteceu comigo no ano passado que eu fui numa prestadora de serviço automotivo e fui fazer o meu pagamento e a pessoa disse que eu era então para guardar. Aí demorou, eu disse, mas essa nota é emitida eletronicamente ou é manuscrito ainda? Ah, você quer a nota? Eu digo, está lá marcado, a nota Blue. Então, claro que eu fiz questão de receber, porque quem pede e quem não pede está pagando o mesmo. Então, quem perde é a comunidade com impostos a serem recolhidos. Obrigado.
Obrigado, vereador, pela parte. Realmente, e perde duas vezes, uma pelo imposto que não é recolhido e perde o desconto de até 30% no seu IPTU. Então, deixando bem claro, até 30%, não é todo o valor do IPTU. Então, ele pode ter um desconto bem considerável. Então, fica essa sugestão, ainda nas próximas sessões vai entrar para ser deliberado, requerimento, ainda vai ser falado muito sobre isso, então, sugerimos propostas e ideias, pedimos para os colegas vereadores, e até mesmo a comunidade, para quem tem entendimento, temos aqui o seu Lota, né, que é entendido também na questão tributária, que venham a nós e tragam suas ideias, porque muitas vezes a gente temos ideias, mas não temos como levá-las, então busca um representante, alguém que vocês têm mais contato para sugerir. E quanto melhor para nós, é melhor para todos. Então, esse eu acho que é o trabalho que precisamos fazer, é um diálogo, ouvir as pessoas, buscar as ideias, discuti-las, melhorá-las e levá-las adiante e para talvez ter um final bem sucedido, que seria um bom resultado para todos nós. Quero falar um pouco da AVP, a Associação Voluntária de Pomerode. A associação está ainda pequena, mas já está fazendo grandes ações. Muitas situações, às vezes não é lembrado, talvez por faltar um pouco mais de divulgações, mas ela está sendo trabalhada. À frente está o presidente, o Giovanni Teschi, com a sua diretoria, e ainda trabalhando para pensar como divulgar, aproveitando, convidar, eu até vou passar a data certa da reunião, convidar mais uma vez os vereadores, para também, com ideias, melhorar as atividades da AVP. Mas eu quero só colocar que essa semana já foi feito um grande trabalho em cima da Casa Solidariedade, que estava precisando de voluntários, principalmente para formar uma diretoria. Então, em trabalho conjunto com a Casa, a AVP se reuniram, fizeram reuniões e conseguiram montar uma chapa para formar uma nova diretoria da Casa. Então, sabemos que não é só a Casa da Solidariedade, mas em todas as associações, como hoje é difícil termos voluntários, principalmente para tomar a frente de uma diretoria, presidente, secretário, tesoureiro, voluntários para ajudar, temos muitos, que bom, Pomerode é bem solidário essa questão, mas muitas vezes para tomar a frente como um presidente, já fica mais difícil, porque todos têm seus afazeres e, querendo ou não, tomam seu tempo, mas só posso dizer uma coisa, para quem teve a oportunidade, ou possa ter a oportunidade de tomar à frente, em assumir uma diretoria, à frente de uma associação tão séria, só acaba crescendo, aprende muito. Eu sempre digo, quando fomos fazer uma visita para Natal, lá na Casa Solidariedade, a AVP levou a mensagem, mas quem cresceu foi a AVP. Porque no primeiro momento, os internos estavam muito tímidos, mas pegaram a confiança, quem trouxe a mensagem para a AVP foram eles. Então, quem foi lá, saiu melhor do que estava. Eu, usando também exemplo a Casa da Solidariedade, para quem passa na frente e vê aquela casinha bonita, mas talvez tenha uma ideia muito negativa, talvez até mesmo o preconceito ainda toma conta, pensar o que é a Casa da Solidariedade. Mas para quem entrou lá, viu que temos atrás daquela casa, o que os internos fazem, os trabalhos, vocês vão ver como é importante essa casa e o trabalho que estão fazendo lá. Então, ela precisa ser ajudada, a AVP está fazendo sua parte, mostrando o trabalho, conseguiram juntar pessoas através de conversas, ligações, a Norma está aqui presente, que participou das conversas, das reuniões. Não foi difícil, mas também não foi tão fácil. É questão de diálogo, apontar as dificuldades e ver as vantagens que uma associação dessa traz para a nossa comunidade. Então, só queria registrar que a AVP está bem ativa, está fazendo trabalhos, e lembrar a todas as entidades, quando precisar, procure a AVP, porque sendo procurado e mostrando o trabalho, aí ela começa a crescer, mas ela precisa ser procurada
tem que pedir ajuda. Então, era isso que eu tinha para hoje, senhor presidente. Sala das sessões, Marcos Dalman, vereador. Agradeço ao vereador Marcos pelo seu pronunciamento e, concluídos os pronunciamentos, dou por encerrado o grande expediente. Na forma do que dispõe o regimento interno, dou por aberta a ordem do dia desta sessão e solicito ao primeiro secretário para que informe se há alguma proposição a ser discutida e deliberada. Matéria da ordem do dia. Em única discussão e votação, o projeto de decreto número 120 para 2015, de autoria da mesa diretora. Julga as contas do município do exercício de 2013. Mas tem aqui um requerimento, senhor presidente, número 36 para 2015. Assunto: retirada da ordem do dia do projeto de decreto legislativo número 120 para 2015, que julga as contas do município de Pomerode no exercício de 2013. Justificação: em razão da atividade precípua do Poder Legislativo de fiscalizar a atuação do Poder Executivo e devido à necessidade de uma melhor apreciação das contas no exercício financeiro de 2013, solicitamos a retirada do Decreto Legislativo 120/2015 da ordem do dia de hoje. Sobre estas justificativas, estamos apresentando esta proposição à apreciação do plenário desta Casa, conforme determina o artigo 116, segundo do Regimento Interno. Sala de Sessões, 9 de maio, vereador Klaus Kran e Horst Lemke. Coloco então em votação, sem discussão, o projeto de decreto legislativo número 120/2015 para a retirada da ordem do dia. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, o projeto de decreto legislativo número 120/2015, retirado da ordem do dia. Verificando também que não tem mais nenhuma outra proposição a ser deliberada, solicito então ao vereador Klaus que faça a leitura dos avisos desta Casa. A Secretaria Municipal de Educação Informadora e Empreendedora convida a vossa senhoria ainda para participar da Assembleia Final da elaboração do novo Plano Municipal de Educação 2015-2025 no dia 22 de maio e 23 de maio. 22 de maio é das 13 às 17 e 23 de maio, horário das 8 às 12. Teatro Municipal. Ainda Festa da Rainha em Texto Central, Salão Littke, início das competições 13 horas, café da tarde a partir das 15, logo após tarde dançante com Banda Horizonte Azul. Ainda Festa do Rei e Rainha do Bolão e Baile Público no 25 de julho, também início das competições às 14h30. Baile Público às 22 horas, animado pela Banda dos Fantásticos, também isso tudo no sábado. Ainda no Teatro Municipal tem a comédia Não É o que Parece. Início às 20 horas, entrada gratuita, então no Teatro Municipal. Seria isso, senhor presidente. Verificando estar concluída a pauta dos trabalhos previsto para essa sessão, dou a mesma por encerrada. Agradecendo a participação dos ilustres vereadores, desde já os convoco para a próxima sessão ordinária a ser realizada terça-feira, dia 26 de maio de 2015. Renovo também os nossos agradecimentos aos ilustres visitantes que nos honraram com a sua presença, desejando a todos um seguro retorno aos seus lares. Obrigado, boa noite, está encerrada a sessão.